Acho que é muito importante a gente começar falando sobre tratar o corpo com carinho, acolher da forma como ele realmente se expressa e precisa se expressar neste momento da sua vida, e no caso da minha, né? E trazer isso como um tom de que sim, sabe? Tudo é possível a gente fazer. Acredito que com esforço, né, com foco, determinação, você consegue realmente atingir metas independente da sua idade, do seu corpo, do seu biotipo, enfim. Então, a princípio, assim, eu gostaria de trazer como uma resposta mesmo que é sim, sabe? Sim, se fale sim, se dê espaço, sabe? Pra tentar algo novo, pra poder tentar realmente se desenvolver como pessoa. No meu caso é um pouco diferente porque primeiro eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Sara Castro, eu sou mineira, tenho 28 anos, sou jornalista e também sou bailarina em formação, assim. É difícil de explicar a minha história com o balé em si, mas eu vou contar, né? Vou aproveitar esse vídeo para poder contar um pouco do meu contato com o balé, da minha história individual com o balé, da minha trajetória, né? Do meu sentimento que eu tenho com a prática. E isso também, depois, posteriormente, se transforma num objetivo de vida, que é o que está acontecendo comigo agora, e que eu resolvi compartilhar aqui no YouTube de alguma maneira para poder, de repente, estimular outras pessoas a fazer o mesmo, a voltar pro balé, a voltar a dançar, a se deixar curtir mais as coisas. O balé é uma prática aberta, uma prática livre, onde você tem o objetivo de se divertir. É o principal de tudo. E aí, com isso, você pode também se desenvolver ao longo do tempo que você pratica. Acredito que não tem nada que impeça você de realizar algo que você tá amando fazer, se divertindo fazer, tendo prazer, enfim. Então, realmente é algo pra ir a fundo e deixar fluir. Pra entender um pouco o meu objetivo, primeiro eu vou contar a minha história. E minha história com balé é algo que eu achei interessante porque nesses dias eu parei pra pensar e eu vi que o balé é algo que persiste muito na minha vida. Eu comecei pequena, eu tinha uns, sei lá, 8 anos, 9 anos. Comecei a fazer balé, eu fiquei, acredito que uns 3, 4 anos lá com eles, dançando. E desenvolvi uma base ok pra poder ter uma noção hoje em dia melhor do balé, né? Mas eu acho que na verdade deixou mais a desejar do que qualquer outra coisa. Mas paciência também, eu era criança, eu também não tinha alguns tipos de consciência que hoje em dia eu tenho pra aplicar nas coisas que eu gosto. Na época eu também não tinha muita certeza se era isso que eu gostava de fazer, então eu acabei fazendo outras coisas, né, eu tentei alguns esportes, eu fiz handball, depois na faculdade eu fiz basquete, eu jogava com as meninas no time, mas assim, o balé às vezes voltava em diferentes fases da minha vida. Então a primeira vez foi na infância, né, eu saí do balé, como eu falei, fui fazer outras coisas, e aí depois, na minha adolescência, eu voltei a fazer balé de novo, entre os 13 a 15 anos mais ou menos. E aí depois, quando eu cheguei no terceiro ano, eu decidi parar, porque eu tava achando que tava um pouco pesado conciliar os estudos, conciliar o balé, conciliar outras coisas, então eu acabei deixando o balé de lado mais uma vez. A vida seguiu, e aí eu fui morar em Floripa. Fui morar em Floripa, fui fazer faculdade lá, e aí nisso eu tava sentindo muita falta de fazer uma prática, por mais que eu tava em contato com basquete. Eu tive essa ideia de novo do balé, surgiu na minha mente. Aí fui atrás, eu não me lembro o nome, mas assim, gostei, porque foi uma experiência diferente do que eu já tive até hoje dentro do balé, assim, porque lá foi a primeira vez que eu tive uma classe, contato com uma classe mais velha, assim, sabe? Eu fiquei fazendo em Floripa por volta de 1 ano e meio, depois eu parei, eu achei que tava ficando difícil também conciliar a faculdade com o balé e decidi parar. Tá, parei de novo. Nisso eu fui fazer outras coisas, ali por volta de pandemia, 2020, 1, 2, 3, acabou que realmente eu fiquei por conta do jornalismo mesmo, aí fiz alguns estágios, enfim, eu tava vivendo mais essa parte a fundo. E depois disso eu me formei no ano passado, quer dizer, o ano retrasado, em 2023,
voltei pra minha cidade natal. No que eu voltei pra minha cidade natal, eu fiquei parada de novo, né? Não tava praticando nada, não tava fazendo nenhum esporte. E assim, eu sempre fui mais de esportes do que de academia, por exemplo. A academia pra mim foi algo que por muito tempo não deu certo. Agora tá dando mais certo, mas isso também eu quero trazer como outra proposta de conversa. Bom, eu tinha voltado aqui pra cidade e aí eu lembro que tava tendo uma iniciativa muito legal aqui na praça pública, né? E aí todas as escolas de balé iriam se apresentar. Então eu pensei, eu acho que eu vou dar uma olhada, vou ver o que tem, eu gosto de assistir. E aí eu fui. E aí eu fiquei encantada, gente. Fiquei muito feliz, assim, de ter ido. Foi um dia maravilhoso, eu fui sozinha, inclusive. Eu lembro que eu tirei o dia, assim, pra pensar, pra lembrar de tudo que eu tinha assistido. E de tudo que eu tinha assistido, algumas coisas me chamaram a atenção e 2 escolas aqui da cidade me chamaram bastante atenção no sentido de técnica e artístico, sabe? Um mais técnica, o outro mais artístico. Só que meu lado artístico falou mais alto, acho que eu fiz a escolha certa pra mim mesmo. E a partir de então eu voltei a fazer o balé. Tá, mas e aí? A galera sempre me pergunta, tipo assim, mas você voltou, mas... e aí? Tipo, tem pessoa mais velha na sala, só você que é mais velha, como é que é? Eu fiz há muito tempo, mas eu não tenho coragem de voltar, eu gostaria, mas não sei, eu acho que meu corpo não vai dar certo e tal. E, gente, é isso, sabe? Eu realmente tô com esse objetivo, um dos meus objetivos aqui desses vídeos é conversar sobre isso. O corpo dá conta sim, relaxa, calma. Mas realmente é de um jeito diferente, vem de uma forma diferente, tudo acontece, as evoluções, as transformações do seu corpo vêm de uma maneira diferente. Então assim, vale a pena tentar, sabe? E eu vejo que tem muito, mais um tabu mesmo, do que de fato a pessoa ir ter coragem de ir lá e falar, não, vou fazer uma aula, eu vou tentar e tal. Eu sinto que tem isso muito no exterior, mas aqui no Brasil eu acho que tem um negócio, sabe, um certo preconceito, tipo, opa, tô aqui mico e tal. Não, eu acho que, né, depende do que... Isso fala mais do que os outros vão pensar, do que você tem que pensar de você mesmo, ou da prática, ou do que você realmente quer com isso, né, não deve nada a ninguém. É uma conversa que é uma conversa que tá em aberto ainda, é uma conversa que tem muito a amadurecer e trazer mesmo essas outras pessoas, essas pessoas que acham que não conseguem, ou que não estão ali mais no momento certo da vida. Não tem isso. Isso não tem isso. Pode esquecer que isso não tem. Eu acho que cada um tem um objetivo diferente. Isso é fato. Eu acho que cada um tem uma maneira de olhar para o balé diferente, tem um olhar, tem uma proposta diferente. Cada um tem seu próprio objetivo, cada um tem seu próprio tempo. Eu mesma, por exemplo, estava com um objetivo totalmente diferente do que eu tô hoje em dia. O meu objetivo antes, quando eu entrei, era algo mais para lazer e hobby, para eu descansar a mente, porque eu tava tendo muita ansiedade, eu tava ficando bem. Eu cheguei a procurar também algumas coisas na internet, né, sobre pessoas que voltaram pro balé um pouco mais tarde, mas eu não encontrei muita coisa sobre. Então eu pensei, poxa, talvez então seja um espaço legal para eu poder trazer o que eu tô aprendendo com isso tudo. A minha trajetória passou de hobby, né, e esse retorno assim mais paulatino, mais gradual, até agora, que foi em janeiro, quando eu decidi que eu gostaria de trazer o balé um pouco mais pra minha vida, porque ele já estava muito presente, assim, eu já estava fazendo ele como uma prioridade, realmente, que não dá pra mexer. E aí eu falei, cara, eu acho que então o meu sentimento mudou um pouco pela prática, sabe? Eu acho que dessa vez agora eu tô um pouco mais madura, eu tô um pouco mais decidida, um pouco mais consciente, e eu quero que isso seja e faça parte da minha vida. Então, juntando jornalismo mesmo, juntando a minha habilidade de escrita, de poder fazer um vídeo, de poder editar um vídeo, eu pensei em juntar isso com uma das coisas que eu mais gosto, né, na minha vida e atualmente principalmente, que é sobre isso, sobre esse mundo do balé, que é gigantesco, tem muita coisa pra compartilhar.
O meu grande objetivo é realmente tentar me transformar em busca de um balé mais intermediário avançado pra minha idade, né? Mas tentar pelo menos correr atrás desse tempo aí que eu fiquei parada para poder ter um desenvolvimento bom, um desenvolvimento satisfatório e que eu consiga realmente evoluir de etapa rumo a um balé avançado, se tudo der certo. E trazer aqui as novidades, trazer aqui o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, as coisas que eu estou aprendendo, também é uma forma de documentar. E é isso, ajudar outras pessoas que realmente estejam procurando um estímulo para começar, às vezes do zero e às vezes tudo de novo.